Amém? Nós vamos inclinar nossas cabeças sob o som somente clear, por favor. Vamos receber o pregador nesta noite. Outra vez, uma boa noite com Jesus, né? Deus continue os abençoando. Também está assistindo ao vivo, né? Daniela de Almeida e Paulo Tavares de Almeida, né? Porto Velho, Rondônia, quer dizer, pai e filha. Deus abençoe vocês aí, sintam-se à vontade aí no seu computador e mantenha-se no espírito da palavra e Deus vos concederá a sua bênção. Amém? Nós vamos se pôr de pés, por favor, e vamos abrir as nossas Bíblias, que fica em São João, no capítulo 19, e nós vamos ler do verso 26 ao 30. São João, capítulo 19, do verso 26 ao 30. Está escrito assim: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura cumprisse, disse: Tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Querido Deus, Pai Celestial, abençoe a sua palavra e com ela também abençoe os nossos corações. E dê-nos, Senhor, unção, inspiração e sabedoria para podermos te ouvir e expressar aquilo que ouvimos. No nome do Senhor Jesus Cristo é que te pedimos. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Hoje está um pouquinho fresco, está gostoso o clima, e parece que os acrianos não gostam de frio. E não veio quase ninguém, né? Os que eram acostumados a vir. Parece que o frio tocou eles. Parece que expulsou eles da igreja. Expulsou eles da igreja. E eles então estão precisando de fogo para aquecer, para poder estar sempre perseverante na igreja. Precisa de fogo. E eu acho que eles precisam de se unir mais, se ajuntar mais. Você sabe que um tição fora
longe dos outros tição, acaba afumaçando e apagando, morre. Desse jeito o crente começa a se afastar, se esfriar, quando pensa que não, só vê fumaça, e depois até a fumaça acaba, tudo vai embora. Então vamos se ajuntar, vamos nos unir e vamos tiçar os tição, para que então as labaredas, as chamas, o fogo cresce, o fogo da fé, do amor divino. Amém? Essa é a maneira que devemos ser todos nós. Aí não vai existir frio, não vai existir chuva, não vai existir tempestade, não vai existir nada que vai poder apagar esse tição aceso. Amém? Quem está com frio? Levanta a mão. Só 2, 3, 4 com frio. 5, a gurizada está toda com frio, né? Moséias com frio também? Não está não. Eu estou suando aqui, agora eu estou suando, não sei de que é, estou suando frio. Mas, quem está com frio, vamos aquecer isso com o fogo do Espírito Santo, né? Amém? Agora, nós lemos essa escritura, e nós observamos aqui, que Jesus disse, está consumado. A palavra consumado significa, terminou tudo, acabou, foi consumado a obra que ele veio para fazer. Agora eu gostaria de pensar, ficar com esse pensamento, todas as nossas dívidas foram pagas, todas as nossas dívidas foram pagas. Agora, Deus, para poder fazer isto, pagar as nossas dívidas, Ele teve que fazer um contrato. E dentro desse contrato estavam as nossas dívidas. Para que Ele pudesse, então, pagar todas as nossas dívidas. E o preço das nossas dívidas não era dinheiro, não era ouro, não era prata. O preço custava vida, porque isso não estava relacionando com prejuízo, isso não estava relacionando com prejuízo de poderes monetários, de dinheiros, queda na bolsa de valor, não é isso? Não estava se referindo a essas coisas, isso se referia-se a almas, que estavam em jogo, era almas, e o preço de uma alma é muito caro, é caríssimo mesmo. Então o ouro não paga o preço de uma alma, a prata não paga, o diamante não paga. O mundo inteiro, o dinheiro do mundo inteiro não pode pagar o preço de uma alma, esgotaria. E essa dívida, ela foi feita há muitos anos atrás, lá no Jardim do Éden, aonde que foi feita essa dívida. Talvez você diz, quem fez essa dívida? Foi Deus? Não, foi o homem. O homem é que fez a dívida. O homem foi ele que fez com que todo mundo ficasse em débito. Ele vendeu todas as almas lá no princípio. Como que ele vendeu? Ele vendeu simplesmente por coisas bacatelas, coisas materiais,
coisas natural. Imaginem, simplesmente para satisfazer um desejo físico, um desejo humano, um prazer humano, para satisfazer uma satisfação sua própria, para preencher um requisito simplesmente da carne. Humanamente falando, Adão fez isso lá no jardim do Éden. Ele entregou o maior valor na mão do bandido. Vejam. E através disso ele deu para nós, diante do Criador, o Pai, uma péssima representação. Além dele jogar todo o gênero humano, a raça humana, nessa dívida, ainda deixou ela toda com uma péssima representação. Como incrédulos quanto à palavra de Deus. Veja, irmãos, Adão fez isso. O que foi que ele trocou? Amor humano. Um amor humano. Trouxe toda a raça humana e colocou dentro desse pacote chamado dívidas. Arrastou a raça humana, arrastou todo mundo para um abismo, um buraco chamado pecado. Não é isso? Todos que vieram, que não pecaram na semelhança do pecado de Adão, e aqueles que pecaram, a mesma coisa, todos estão da mesma maneira em dívida com seu Criador. Adão tinha o maior valor na mão. Você sabe que Adão tinha esse contrato na mão? Dentro desse contrato estava o título abstrato, que era exatamente o amor divino. Ou seja, o poder da palavra falada, poder criativo. Quando ele entregou através do pecado, isso voltou para a mão do seu proprietário original, Deus. Ele ficou com um contrato, com um título de propriedade abstrata. E o homem ficou em um estado lamentável. É a situação que encontra esse tipo de sujeitos que rejeitam as dádivas ou as coisas sobrenaturais de nosso Senhor. E aí então nós podemos ver que a Bíblia mostra isto, a mensagem mostra isto, a palavra de Deus mostra isto para nós. Mombrana fala nesta mensagem o selo da Páscoa, parágrafo 125 ao 127. Ele diz isso daqui: veja, Deus teve que vê-lo quando ele enviou Jesus. Quando ele viu Jesus, era uma obra consumada
que Deus consumou com Jesus quando ele disse: está consumado. Todo o plano estava consumado. E quando o Espírito de Deus veio sobre você, e você é verdadeiramente um dos atributos de Deus, você crê assim que você é? Do qual Ele falou, Deus falou. E agora, se você não é, você surpreenderá e se inquietará. Corre por aqui, por ali e tudo mais, e nunca chega ao conhecimento da verdade. Ela é uma pessoa inquieta, ela é uma pessoa agitada. Você sabe que todo verdadeiro cristão que tem esse conhecimento da verdade, ele não se agita, ele está descansado, tranquilo, ele tem paz, não é isso? Se você é um daqueles, as velhas coisas passaram rapidamente, e você se torna novo, e o plano da salvação é consumado. Aí está a volta, Deus trazendo de volta aqueles que estavam perdidos, o próprio Deus. Você está pronto para obedecer cada palavra que Deus já falou de você? Pois você é um submisso à sua palavra. Quando nós fazemos assim, significa que as nossas dívidas foram pagas. É uma pessoa madura, é uma pessoa obediente, é uma pessoa sujeita à palavra, é uma pessoa subordinada à palavra, é uma pessoa que não se avexa e não se agita por nada. Para quê? Você sabe que com uma pessoa que deve, ele fica afligido. Às vezes ele até perde noite de sono. Ele rola na cama para lá, ele rola para cá, o sono vai embora, e ele só fica pensando nos seus negócios, nas suas dívidas. E quando dorme tem pesadelo do querido batendo na porta da sua casa cobrando. É uma vida agitada, é o que deve. Mas uma pessoa que não deve, ele é tranquilo, ele é descansado, ele dorme em paz. Se ele tiver de ter algum sonho, ele tem algum sonho tranquilo, satisfeito, feliz. Ele não está preocupado com nada, ele não está agitado com nada. Por quê? Ele não tem nenhuma dívida. Joga isso para o espiritual. Quando essa pessoa não encontrou ainda um meio de saída, está dentro desse buraco chamado pecado, e sabe que a sua vida não foi salva ainda, a sua alma está em aflição, está aflita, está atribulada, está agitada, e ele perde o sono, ele não dorme, ele fica rolando na cama, as noites entram e saem. Porque uma alma em pecado, uma alma cheia de pecado, uma alma que não encontrou ainda a sua salvação, está perdido.
aflita, não alcançou o perdão. Mas quando o Senhor Jesus Cristo chama e coloca dentro desse lugar de segurança e dá a ele um novo nascimento, e ele passa por esse processo, e Deus coloca dentro dele a sua própria vida, e vem e diga para ele assim: segrega em voz baixa nos seus ouvidos da fé: olha, você está dentro do meu contrato. As suas dívidas eu paguei todas, lá na cruz do Calvário. Tudo que está dentro desse contrato lhe pertence agora, é seu. Você não tem mais que se agitar com nada. Descansa, filho, descansa, filha, vai dormir em paz. Você sabe que as mãos do Senhor Jesus Cristo, ela é afagadora, ela te afaga, ela te calma, traz uma calma para você, traz um descanso. Por quê? Porque a sua alma é dele. Você nasceu de novo. O contrato, exatamente, o abstrato para o contrato. Título, o título de veras te pertence. Você viu aí? Te pertence. As dívidas são todas pagas, e tudo cortado, como foi nos dias de Pentecostes. Você viu aí, irmãos? Esse crente, ele chega numa condição que ele não é mais devedor a nada. Ele não se preocupa mais com o mundo, ele não se preocupa com as coisas do mundo, ele não se preocupa com o dia da manhã. Para ele sempre é o presente, sempre o presente, sempre o presente. Quando Pedro encontrou com Jesus, olha, Pedro não tinha nada em sua casa. Pedro, Felipe, André foram pescar para obter alguns peixinhos para poder vender, para comprar talvez o pão para aquele dia. E quando eles estavam ali por um propósito divino, eles tinham batido a rede a noite toda, não tinham pegado um lambari. De repente chegou o mestre, parece que a coisa piorou mais ainda. Olhou para ele e disse: me segue. Me segue! Eles nunca disseram: ó Senhor, eu tenho que voltar em casa lá, eu deixei a família lá com necessidade. Não, eles deixou as redes velhas e seguiu o mestre. E ele virou e disse para Pedro: de hoje em diante não vai ser mais pescador de peixe, mas sim pescador de homem. Deus tomou conta de Pedro, da sua casa e toda a sua família. É desse jeito que ele faz com esse filho que está dentro desse contrato de dívida. Ele, claro que ele dá para você, mas ele quer de você. Ele quer de você, correto? Ele sabe que você está em mais lençóis. Ele sabe que você precisa. Ele é um Deus conhecedor. Mas se você entrega os seus caminhos nas mãos dele e deixa com que ele toma conta do seu caminho e toma conta de todo o seu negócio, ele é um Deus ordenado.
Ele sabe ordenar as coisas. Não me importa o que você fez, ou o que você fez no passado, Deus já pagou tudo para você, as suas dívidas. Se tão somente você tomar Deus em sua palavra e crer nele, deixa ele viver em você, a ponto de não ser a sua vida que vive, mas a vida dele. Irmãos, Deus, o Espírito Santo, ele é o único ordenado, e mais ninguém, é só ele. O tanto que você pensar de um homem ordenado, multiplica isso 10 milhões de vezes e aplica-se a Deus. Agora imaginem, quando você entrega tudo nas mãos de Deus, e diga-se: Senhor, cuida de mim, cuida da minha família, cuida dos meus negócios, eu simplesmente vou seguir a tua orientação, porque eu mesmo não tenho condição. Você sabe o que Deus vai fazer? Ele vai pôr todas as coisas em ordem. Em ordem. O que ele faz? Dá para você uma prova, um teste, para provar se você confia nele mesmo. E aí, que ele sabe que você confia nele, aí então ele vai ordenando tudinho, e vai pondo as coisas em ordem, de tal maneira que você fica livre, sem nenhum débito. Você sabe que a Bíblia fala em Romanos 3, 23, todos pecaram, e todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos. Entende? Nenhum sequer. E Romanos 5 também, o verso 14 e 15, ele diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito. Você sabe que Deus não imputa as suas fraquezas, Deus não imputa as suas falhas, e nem tampouco Ele está suposto a olhar se você é um bom homem, é uma boa mulher, e faz umas coisas boas. Ele não olha para isto. Você sabe para onde Deus olha? Deus olha para a sua predestinação. Ele olha exatamente do lugar que você saiu, da origem, aonde você encontrava, se você é um atributo dele. É isto que ele olha. Mas os seus fracassos, os seus altos e baixos, Deus não está nem olhando para isto, de jeito nenhum. Por isso que ele está dizendo aqui: mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. É claro, isso não vai dar para nós um direito de sairmos aí pecar e fazermos as coisas erradas, porque uma pessoa que reconhece que na verdade ele está enquadrado dentro desse contrato de dívidas, e que Deus já pagou por ele, Deus deu para ele um extrato, um título abstrato para ele, E esse título abstrato não deixa ele fazer nada errado. Não deixa. Você sabe qual é o título abstrato que ele te deu? É o amor ágape. É o amor ágape. Correto? Então, se nós temos aceitado como o nosso livramento, nós somos livres. Agora nós podemos servir a Deus sem pecado,
sem pecado. O seu sangue nos limpa de todo o pecado. Pagou todas as nossas dívidas. Não temos precisão mais de fazer dívidas, temos? Não temos. Além dele pagar as dívidas, ele supriu as nossas necessidades. Deus supriu a necessidade do verdadeiro filho. Eu estou dizendo espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Esse verdadeiro filho diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não tenho precisão de ir ali fora obter alguma coisa para tentar sobreviver através dela. Eu já tenho o suficiente. Eu tenho um Deus que supre tudo em todos. Essa pessoa, ele é nascido de novo. Ele é tranquilo. Ele é descansado. Ele tem o Espírito Santo na sua vida. Deixando escapar a pressão. Parágrafo 221 ao 223. Quando cristãos aqui ainda amam o mundo, se você ama, você não é um cristão, é um professor de cristianismo, e não um possessor. Não um possessor, um que tomou posse. É sua, é você, ele vive em você, Cristo vive em você. Nós não temos direito de justificar os nossos erros, de jeito nenhum. Nós não temos esse direito. Deus nos ajude. Pois quando um homem experimenta uma vez de Cristo, ele morre para as coisas do mundo e por nenhum meio ele tem qualquer desejo de voltar àquilo. O que isso faz? Paulo fala, a vida, Paulo disse, aquilo que uma vez eu vivi, que é a vida de pecado, eu não vivo mais. Eu não vivo mais aquela vida miserável, desgraçada, de pecado, de vontade de pecar, vontade de fazer isso e chegar lá e... Não, você não vive mais. Embora eu vivia, passado, eu vivia, não eu, mas Cristo em mim. Por quê? Ele o levantou deste baixo nível do pecado mundano para um lugar de onde nós mesmo podemos olhar lá atrás e ver de onde viemos. Aleluia, glória a Deus, amém. Olhar atrás e vermos onde uma vez vivemos, agora nós vivemos diferente. O que é isto? Isso é a segurança de que estamos mortos e nossas vidas estão escondidas em Cristo por Deus, e estão seladas pelo Espírito Santo e levantadas acima daquelas coisas. E então nós estamos vivos com a mesma evidência que Ele voltará para nos provar. Então você vai ver aí que o próprio título de propriedade abstrata, Ele te deu de volta. Aquilo que Adão perdeu lá, Jesus, o segundo Adão, recuperou. Quando ele disse, ele pagou o preço de tudo, ele consumou aqueles, Pai, tudo está consumado, rendeu o seu espírito, foi para a sepultura. Naquela manhã, ele ressurgiu no primeiro dia da semana, e aqui ficou uns dias com a sua igreja, e depois subiu.
e mandou que ela ficasse lá no cenáculo. Me espere lá, eu vou voltar para vocês. Aquilo que foi perdido lá no princípio, eu vou dar de volta para vocês. Vocês vão ter isso daí como um pagamento, como um penhor de que vocês foi tirado da casa de penhora. A casa de penhora do pecado, das dívidas. Veja, irmãos, é isso que você deve ver. A terra é gloriosa. Esse é o pagamento à vista. O profeta diz: esse é o pagamento à vista. A terra é o batismo do Espírito Santo. É o batismo do Espírito Santo. Esse é o penhor de nossa salvação. Esse é o primeiro dinheiro que firma o contrato. Glória a Deus. Primeiro dinheiro que firma o contrato. Que pagou as suas dívidas todas. Você não deve mais nada. O diabo vem dizer: você deve, eu não devo, Satanás. Aqui está o penhor. O penhor. Não é isso mesmo? Em quem vós estáis, depois que ouveste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão. Tomar posse de quê? Da redenção de Deus. Você sabe o que é a redenção? Deus não deu para nós uma redenção parcial, Ele deu para nós uma redenção completa, 100%. A redenção é uma transformação. A redenção é você ser vivificado. A redenção é que você estava morto, tornou a viver, e que você ressuscitou com Ele. A redenção é que você é nova criatura, não uma velha criatura reformada, mas uma nova em folha. Não é como eles dizem aí: pega um carro batido, leva ele lá na oficina para reformar. Aí reforma lá, bate daqui, bate dali, e vai, joga uma massa por cima e uma tinta por cima, está reformado. Não, Deus não reforma isso. Deus restaura a vida. Ele traz de volta a você a sua forma de origem, como você era no princípio, antes que você existisse. Seu original, novinho em folha, independente de carne e sangue. Isso significa nada de atos, nada de obra boa que você praticou, nada de coisas que você fez para adquirir isso. Isso foi por graça, gratuitamente. Deus fez isso para você. Só basta você aceitar. Aceitar isso de todo o seu coração. Correto? Deixe Ele entrar e fazer a obra na sua vida. Então vejam bem: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Deixe escapar a pressão, irmão. Sim, Senhor. Amém? Vocês entenderam? É aí onde você deve parar, se afirmar, se assegurar e dizer: eu não sou mais um devedor da carne. Eu sou um filho e uma filha de Deus. Os meus pensamentos são de cima. Eu sou um cidadão daquela cidadania de onde a cidade é dos céus, de onde vem o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou de lá.
Eu pertenço a esse reino. Estou voltando para lá. Aqui eu estou de passagem. Sou um peregrino, sou um estrangeiro, sou um forasteiro, porém, um concidadão da família dos santos. Ei, irmãos, aí prova a sua vida, porque é Cristo em você. Nós agora podemos dizer: eu vivo porque Cristo me deu vida. Eu vivo porque Cristo me deu vida e força para me viver. Vejam, viver para quem? Somente para Ele. Somente para Ele, Cristo. Você, o homem de dentro, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me tem vida eterna. E quem é que faz isso? As minhas ovelhas. Foi o que ele disse: as minhas ovelhas ouvem as minhas palavras, e elas me seguem, e eu lhes dou vida eterna. Vida eterna. Você seguir a Ele é pisar aonde Ele pisou, é fazer o que Ele diz para você fazer, as coisas corretas. Agora, uma pessoa bem exercitada, cheia do conhecimento de Deus, da sabedoria, ele sabe diferenciar o certo do errado. E se ele sabe diferenciar o certo do errado, e ele faz propositalmente o que é errado, ele está ultrapassando a linha de misericórdia, porque ele está expondo em vitupério o sangue que uma vez foi santificado. Para esse não há mais expectação, não há mais arrependimento, senão uma expectação horrível de juízo. E se você conhece, faça tudo certinho, como ele diz para fazer. Correto? Não vai fazer errado, não. A deidade de Deus. Parágrafo 113 ao 115. Olha aqui, no Velho Testamento, assim como eu me referi, isso muitas vezes, quando o contrato era feito, ele era rasgado sobre o corpo morto de um animal, e aqueles dois contratos tinham que ser ajuntados, aquele contrato tinha que combinar com um outro. Veja aí, os dois tinha que combinar um com o outro. E hoje Deus fez o contrato, não porque você fosse bom, não porque você houvesse se unido à igreja, não porque você tivesse boa posição na sociedade. Você pode ser muitíssimo bom, você pode viver uma vida limpa, você pode ir à igreja todos os dias, você pode se sacrificar todos os dias, você pode doar uma parte do seu dinheiro, você pode assistir de todos os pecados do mundo e tudo mais, e viver tão verdadeiro e fiel quanto você possa errar. Os céus tão longe quanto o ocidente está do oriente. Veja, você sabe o que sustenta isso? A predestinação. Quem faz com que o amor divino toma conta na sua vida é a predestinação, é a eleição. Isso prova que você é preconhecido por Deus através da sua presciência, uma visão antecipada, antes que mesmo qualquer coisa existisse. Você já estava na mente dele, você já estava no pensamento dele, e ele simplesmente deixou que você caísse aqui, viesse nesses velhos corpos do pecado, para ele poder manifestar os seus atributos, que é você. Não foi o que o irmão Brana disse? O que ele falou a seu respeito, o que ele falou de você. E a graça de Deus,
Agora, depois que você ouve essa verdade, crê nela, não tem mais jeito de você sair dela. Não tem mais jeito. Se é um filho, ele te posiciona aqui dentro da palavra e você não sai dela mais. Você entra por essa porta, Jesus. Essa porta é Jesus, e ele fecha a porta para você. É difícil entrar nela. É muito difícil, você sabe que é. Mas depois que você entra, você não sai mais não. Ele fecha a porta atrás de você. Agora ele fecha e sela ela, e ele é que tem a chave. Ele é que tem a chave. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Aleluia. Quando você vê as pessoas dizer que entra e sai, ela nunca entrou. Ela pensou que entrou. Mas quem entra não sai mais não. Deus coloca ali dentro e está colocado. Você está colocado ali é por Deus. Como você entra ali? É através do batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo te batiza em Cristo Jesus, em seu corpo. Te fecha ali dentro, te sela, ele te betuma por dentro e te betuma por fora. Não há penetração e nem há nada para vazar. Está lacrado. Você não tem mais nem desejo das coisas do mundo. Isso perece para o cristão. Isso morre para o cristão. Uma vez que aquele pecador, ele foi completamente perdoado dos seus pecados, ele sofreu essa redenção, acabou. Acabou. Ele é livre. Ele não tem mais desejo de pecar. Então vejam, ele disse: você pode viver uma vida limpa, você pode ir à igreja e tudo mais, tudo bem, deixa eu ver aqui, e viver tão verdadeiro e fiel quanto você possa, e errar o céu, tão longe quanto o ocidente está do oriente. Isso é certo. Não é por bondade que nós somos salvos. Não é por bondade, mas é por sua misericórdia que nós fomos comprados, que Deus desejou obter filhos e filhas. A bondade nunca os faz. A bondade nunca os faz. O Espírito de Deus os faz. Se isso não fosse assim, ele não teria que enviar o Espírito Santo. Você sabe que a primeira coisa, depois que ele faz um processo na sua vida, ele te dá o Espírito Santo. É a primeira coisa. Quando o Espírito Santo entra em você, ele fecha tudo. É um filho, nasceu na família, é um membro do corpo de Cristo. Ele tomou posse do seu lugar, que já estava predestinado para ele antes da fundação do mundo. Ele está segurado quando ele recebe o Espírito Santo, correto? Como o Espírito Santo poderia estar completo sem? Como poderia o contrato estar completo? Jesus disse: eu vou embora, mas voltarei de novo e estarei convosco, mesmo em vós. Rogai ao Pai, e Ele vos dará outro Espírito Santo, Ele vos dará o Espírito Santo, Ele ficará convosco para sempre. Você viu aí? Como que você perde o perigo de entrar e sair? Ou perder a sua salvação? Não tem jeito. O Espírito Santo entra em você e diz: este é meu Filho amado, em quem eu tenho me comprazido em habitar. É o próprio Pai em você, é o próprio Espírito Santo em você. E tem uma coisa, ele dá para você toda a providência. Tudo que você precisa, o Espírito Santo te dá. É só ter paciência. Espere para você ver.
Ele te dá, porque você e ele têm se tornado um. Como o marido e a mulher são um, também você e Deus se tornou um. Você e a palavra se tornou um. Os sentimentos da palavra é os seus sentimentos, os pensamentos da palavra é os seus pensamentos. A forma que a palavra age é você, age igual. O caráter da palavra é o seu caráter. Assim como o caráter da esposa é o caráter do marido, é passado para aquela esposa. Eles dois são. Eu vou encerrar com essa mensagem aqui. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Parágrafo 66. Olha como ele diz assim: agora eu gostaria de passar isso para frente. Estes que me seguirmos adiante. Ó, veja como que ele vai tomar aqui o que é um casamento. É o mesmo casamento espiritual. Desposar, o mesmo que noivar. Desposar é o mesmo que noivar, ou noivado. No Oriente, era o mesmo que casar, ou seja, contrato. Lembre-se que nós estamos falando, nossas dívidas estavam dentro do contrato. Deus pagou tudo, porque você está dentro do contrato. Por isso que você deve valorizar. Vejam bem, contrato de casamento. Logo que eles se desposavam, estavam casados. Quando o voto sagrado entre eles era feito, leia isso em Deuteronômio, capítulo 22, verso 23. E você descobrirá que quando esta mulher ou homem concordavam-se em casar, mesmo que não fizesse o voto por meses mais tarde, concordava. Se eles até mesmo rompessem aquele voto, eles eram culpados de adultério. Isso era desposados. Ainda antes de receber legalmente o contrato da lei do homem, para viver juntos. Simplesmente só em ele dizer que vai casar com ela. Se ele deixasse, ele já era um adúltero. Isto é correto. Quando eles se desposavam, eles estavam na mesma forma que casados, ou seja, noivo, né? Noivado. A lei ainda não lhe havia dado o direito de viverem como marido e mulher ainda. Mas diante de Deus, quando eles prometiam um ao outro, as palavras deles eram seladas no reino de Deus. Agora você pensa, esse casamento natural aí, você pensa que você desmancha ele? Nunca. Pode ir no cartório, pode ir lá e pedir lá para o escrivão lá, fazer um divórcio lá, e acabou o casamento. Você está livre nada, você está casado diante de Deus. Você só é livre o dia que a mulher morrer ou o dia que o homem morrer. Aí você é livre da lei dele ou da lei dela. Mas fora disso, papel não resolve nada. Seu casamento está lá no reino dos céus, Deus selou aquilo lá. Se você fazer isso, qualquer diferença, você é um adúltero. Entendeu? É um adúltero diante de Deus. Ah, mas a minha vida era difícil. Como era difícil. Eu apanhava todo dia. Olha, foi a sua escolha. Você escolheu apanhar todo dia. Para que você casou com ele? Ah, eu passava fome. Ah, é a sua escolha. Você escolheu passar fome.
Você não é obrigado a casar. Mas se depois que você casa, você é obrigado a viver. Você é obrigado a viver. Ah, mas ele é ruim demais, uai. Você escolheu um ruim, uai. Ah, mas eu pensava que eu estava escolhendo um homem. Depois que eu casei, eu escolhi foi um bicho, uai. Foi sua escolha. Foi sua escolha. Você está casados. A lei ainda não lhes havia dado o direito de viverem como marido e mulher ainda. Mas diante de Deus, quando eles prometiam um ao outro, as palavras deles eram seladas no reino de Deus. E romper aquilo era como cometer adultério. Você crê no profeta de Deus? Amém. Bem-aventurado aquele que crê e recebe um profeta na qualidade de profeta. Ele recebe galardão de profeta. Agora, receber um profeta na qualidade de profeta é crer na mensagem de um profeta, é viver a mensagem do profeta, é amar, é abraçar, é assegurar, é viver. E agora, José estava desposado com Maria. Seu irmão, ministros, se vocês estudassem isso suficiente, isto esclarecia esse caso de casamento e divórcio hoje. Vejam? Isso esclarecia esse caso de casamento e divórcio, que são tão pesados e diferente entre as pessoas hoje, porque isso dá responsabilidade para um casal. E agora, observe José, seu esposo, sendo simplesmente um homem, vê? E agora nós descobrimos que isso não poderia ser rompido, não pode. E assim é no espiritual. Assim é no espiritual. Quando você casou com Deus, você está dentro desse contrato com todo o título abstrato como uma segurança. O título abstrato como uma segurança. Deus te dá, filho, filha, você está, eu e você são um, está aqui, o título de abstrato de segurança. É o penhor que eu estou te dando, que você não tem mais condição de sair disto. Você está segurado. Você não sai mais, nada pode romper isso. Dificuldade não rompem, problema não rompem, circunstância não rompem, nada rompe. Tudo foi pago por você agora. Você é livre para servir a Deus. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos sempre olhar para a sua palavra através dos olhos da fé. E não através dos olhos da carne. Os olhos da fé. Correto? Nós vamos cantar o hino 274 e encerraremos. Olhando para Cristo. Para Cristo, meu divino Salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar. A sua formosura, seu poder e seu amor, inspira com fervor a se cantar. Cristo bem amado,
doce eterna luz, filho de Davi. Sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Olhando para Cristo que na cruz por mim morreu, eu quero trabalhar, e por mim naquele lenho triste padeceu. Me inspira com fervor a se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi. Sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Olhando para Cristo que dos céus há de descer, eu quero me encontrar, seu nome, sua glória, seu amor e seu poder me inspira com fervor a se cantar. Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi. Sempre irei seguindo, levo a minha cruz por amor de ti. Amém. Confia nele, creia nele, que ele pagou todas as suas dívidas e que você tem um contrato com um título abstrato de que você não deve mais nada. O contrato é esse, né? Do que está dentro do título, que eu digo título de abstrato é esse, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele é o título abstrato que está dentro do contrato, que diz que ele pagou as suas dívidas. Não é que você diz, é o Espírito Santo que diz para você: eu paguei as suas dívidas, por isso você é meu, me pertence. A vaca não pode lamber, o boi não pode lamber, sujar mais você, porque você me pertence. Você entendeu? É o Espírito Santo, é o título de abstrato dentro do contrato que ele fez. Amém. Deus nos ajude assim provar isso com as nossas vidas, o nosso testemunho, o nosso dia a dia fala mais alto do que as nossas próprias vozes, muito mais alto. Então vamos procurar ser educados, ser dóceis, ser benignos, ser amigos uns dos outros, amáveis, não deixar nenhum fel de amargura tomar lugar em nossas almas, em nossos corações, nenhuma rixa, nenhuma contenda, nenhuma divergência, nada, mas simplesmente amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, bondade, temperança. Não a temperança de cachaça, não a temperança de pinga, de bebida alcoólica, não essa temperança, mas a temperança do Espírito Santo. Essa é a maneira que nós devemos ter. Então Deus nos ajude, Deus nos guarde, Deus nos proteja, Deus nos continue nos libertando cada dia mais das mãos do nosso adversário. Ser amigo de Deus é ser amigos do seu irmão, da sua irmã. Amar a Deus, amar o seu irmão, amar a sua irmã.
Assim conhecereis que sois os meus discípulos, amando-vos uns aos outros. Amai-vos. Amai-vos uns aos outros. Não é só o marido amar a mulher e a mulher amar o marido, não. É amar a todos com amor fraternal. Não é amor filho, é amor ágape. É este amor. Amar uns aos outros. O amor fraternal. Se é uma coisa que você não tem que ter medo, ter tímido de fazer, é amar. Amar. Amém? Senhor Deus, sela isso em nossos corações. Seja o selo divino, do amor divino. Esse título abstrato dessa obra que foi consumada, que o Senhor nos deu, vida eterna. Não somos mais devedor à carne e ao sangue. Nós simplesmente devemos as nossas vidas para Ti, Senhor. Deixe nós entregarmos elas ao Senhor, sem nenhuma reserva de domínio. E deixe-nos caminhar no Teu caminho que o Senhor abriu, o caminho que o Senhor fez para nós, para que nós pudéssemos andar nele. No nome do Senhor Jesus Cristo, despede-nos, leva-nos em paz, nos guarda e nos protege de todo mal, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Abençoe o seu irmão, abençoe a sua irmã que está do seu lado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus se apresentou, estando os discípulos à mesa, depois de os ter exortado por sua grande dureza, por eles não terem crido no que lhes fora pregado. Quando as mulheres disseram: Jesus é ressuscitado, hão de seguir, hão de seguir, estes sinais hão de seguir. Foi Jesus quem falou, e ninguém poderá impedir. Disse Jesus para eles, ide-vos por todo lado, pregai o meu evangelho, isto vos tenho mandado. Quem crer e for batizado alcançará salvação. Porém os que rejeitarem terão a condenação. Hão de seguir, hão de seguir.